Porque, assim, eu sempre me senti muito deslocada com tudo. Tipo, na vida eu me sentia muito deslocada. Eu nunca conseguia me encaixar muito bem em nada. Eu sempre tinha aquele sentimento de não pertencimento. E aí, quando eu vi os parasitas e eu vi uma área da ciência que não era muita gente que se interessava, não são muitos pesquisadores que trabalham com parasita de peixe. E eu vi uma área que as pessoas não tinham aquele olhar que às vezes eles têm pra fofofauna, por exemplo, Uhum. acabou me despertando esse interesse pelos parasitas. E eu falei, olha ali, tem um grupo que é tão deslocado quanto eu. Alô? 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 Planeta Terra! Alô? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio bônus do Alô Ciência. E hoje eu vou entrevistar a Bianca Miguel, que teve uma participação aí muito especial no último episódio sobre parasitas, quem se importa. E aí, Bianca, beleza? Olá, Lucas. É um prazer te receber aqui, Bianca. Você não pôde participar do episódio na íntegra com a gente, né? De Parasitas. Acho que uma das preocupações é que você estava defendendo seu mestrado, né? Deu tudo certo? Deu sim, eu defendi e agora eu ingressei no doutorado. E Uhul! Ai, da hora, velho, da hora, parabéns. E. Faz um resumo aí de quem é você, pra quem não sabe quem é você, rapidinho. eu fiz ciências biológicas na Unesp de Ilha Solteira. Eu sou tanto bacharel quanto licenciada em ciências biológicas e eu terminei meu mestrado agora. Eu ingressei em 2020. Foi até um pouco, foi caótico porque eu fiz a minha matrícula no dia 1º de março e no final de março começou a pandemia e fechou os laboratórios, fechou tudo. Então Nossa, foi bem caótico. me identifico com você, porque eu comecei minha pós também em 2020. E aí eu tive 28 dias em Belo Horizonte, que eu fui pra lá fazer a pós. E veio a pandemia. E aí eu fiz a minha pós totalmente online. A frustração, né? Triste, muito triste, velho. Mas enfim. Me Não, mas compadeço com a sua dor. sim, e é engraçado porque sempre quando eu entro, acontece alguma coisa. Quando eu entro em algum curso, acontece alguma coisa. Quando eu entrei na universidade, a universidade começou uma greve. Aí eu fiquei 6 meses sem Nossa. ter aula, no meu primeiro semestre. Nossa. Aí, 6 meses? quando Caraca. eu entrei agora, quando eu entrei no mestrado, agora não, em 2020, teve a pandemia. E agora em Uhum. 2022 eu tô entrando no doutorado. Espero que não aconteça nada. Eu não, É. espero que não. É isso aí. E, bom, essa é a Bianca, certo, Bianca? Por Certo, enquanto. tá tudo certo. E a ideia desse episódio é a gente não focar necessariamente no assunto, mas focar na pessoa por trás da ciência. E a Bianca aí, como ela disse, você disse, né? Você trabalha com parasitologia. E só que hoje a gente vai tentar falar o mínimo possível de parasito e falar um pouco mais quem é a Bianca, quem é essa pessoa por trás da pesquisa e da pauta do último episódio, porque ela ajudou muito. Você mandou vários artigos que foi a base para várias das curiosidades que a gente mandou lá de parasito. Então, essa é a ideia dos episódios bônus, beleza? E a ideia é também ser o mínimo possível de edição. Então, não repara, tá, gente? Ser o mais natural possível. Então, Bianca, queria começar te perguntando aí, como que foi pra você, qual foi o momento que você, na sua vida, você se identificou pela biologia? Aconteceu alguma coisa na sua vida, assim, que fez você, putz, quero ser bióloga? É engraçado porque desde pequena eu sempre a minha disciplina favorita era ciências, era a que eu mais me interessava, eu adorava estudar o meio ambiente, eu sempre gostei de conhecer. Eu não gostava muito de plantas, até hoje não é uma área que eu me identifico muito. Mas eu gostava de conhecer sobre os animais. Eu achava eles muito interessantes. Eu lembro que meu livro favorito, quando eu era pequena, era um livro de dinossauros do Mickey. Ele falava Hum, dos dinossauros, dos tipos, da extinção. E eu lembro que eu era apaixonada por esse livro. E eu sempre gostei muito de ciência, sempre foi a minha disciplina favorita, era a disciplina que eu mais estudava, que eu mais me empenhava. E, inclusive, quando eu estava na quarta série, eu falava que eu ia trabalhar com ciência. Eu não sabia como ainda, porque eu era uma criança, mas eu falava que eu queria trabalhar com ciência.
E aí Uhum. eu acabei sendo selecionada para fazer uma viagem lá para o litoral norte do estado de São Paulo, que é Mas isso onde? Onde foi sua infância? a minha infância, claro. Eu tô falando como se todo mundo tivesse soubesse, né, onde eu É, né? cresci. Não, Onde no mapa? eu nasci em Andradina, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, que fica no Hum. noroeste paulista, perto de Araçatuba, um pouquinho longe de Rio Preto, mas também é próximo. E eu cresci nessa cidade. E aí você recebeu um convite pra Isso, visitar o litoral norte. Você isso. nunca tinha conhecido. E quantos anos você Não, tava? eu tinha 10 anos, Ah, que eu era legal. bem pequena. E aí eu fui conhecer o litoral norte, eu adorei aquela cidade, fui pra São Sebastião. Ah, E, legal. nossa, muito bonito, nunca tinha conhecido, vi aquele mar todo, fiquei com medo, claro. Uhum. E Mas você foi numa praia preservadinha ou foi uma praia meio zoada? então, a gente foi de uma praia, fomos em várias, porque a gente ficou uma semana lá. Legal. Eles sempre tendem a fazer isso, porque eu voltei no litoral norte quase 10 anos depois, só que foi pra Ubatuba, numa excursão da faculdade. E aí lá eles levaram a gente, né, na praia de Tombo, na Ilha Anchieta. Ah, e você foi na Ilha Anchieta? Já trabalhei lá. Fui. Ah, que legal! Nossa! É, como voluntário. Umas 5 vezes. 5 verões da minha vida. Nossa, é muito interessante lá, é muito bonito. A gente fez um episódio sobre espécies invasoras e a gente citou a Ilha Anchieta. Você chegou a ouvir? Ah, eu ouvi, mas eu acho que faz muito tempo. Diz que é apoiadora, né? Diz que é fã, Ah, não não, ouve. mas olha, mas ó, eu apoio vocês. Acho que apoio assim, né? Apoio moral e aí depois um apoio que eu comecei a apoiar financeiramente. Desde 2019. Eu Ah, escuto que legal. vocês e eu recomendo vocês para várias pessoas. Ó, meus amigos todos já receberam recomendações do Alociência. Eu já recomendei o Alociência numa aula que eu dei de estágio. E eu já Ah, que legal. recomendei o Alociência em um capítulo de um livro que eu participei, que vai sair ainda. Caraca, sério? Ai, Ah, que tá vendo? Eu legal. divulgo vocês. Valeu. É, gente, pra quem não sabe, a Bianca, ela é apoiadora do Alocência. Inclusive, a ideia do episódio, ela deu em uma das reuniões que a gente faz com os apoiadores, né? A gente foi fazer um sorteio exclusivo de livro, lembra? Aí Lembro. você colou lá na reunião e deu a ideia de Parasitas. Faz um tempinho, mas rolou. Demorou, mas veio. A pauta. A gente anota mesmo. Quando a gente fala que anota, a gente anota mesmo. Legal, e aí despertou a sua vontade de fazer biologia, né? Acho que aflorou ainda mais quando você conheceu esses litorais. Sim, porque, assim, eu nunca tinha visto a dimensão de um litoral, porque o máximo que eu tinha ido era na prainha de Ilha Solteira e de Pereira, que é uma cidade aqui perto. E, assim, Uhum. era só prainha de rio, assim, minúscula, não era assim. E na hora que eu vi aquela magnitude de água, de beleza, eu fiquei assim, meu Deus, como eu sou Que pequena perto de legal. tudo isso. E foi uma experiência assim que não tem como esquecer, porque foi a primeira vez que eu vi o mar e eu fiquei encantada. Só que quando eu fui virando adolescente, né, chegando naquela pré-adolescência, a gente ficou um pouco confuso sobre o que quer. E aí eu Sim. sabia que eu queria ser professora, só que eu não sabia do quê. Falava, eu sempre quis, eu queria ser pesquisadora, mas eu queria ser professora, e eu não sabia, porque eu era uma criança que dava pra juntar os dois. E aí eu falava, eu vou ser professora, mas eu vou ser do quê? Tipo, e aí ficava aquele desejo ali, né, de trabalhar com ciência, sempre ali, pequenininho. Uhum. E aí eu falava, talvez eu seja professora de biologia, depois, quando eu fui ficando mais para os 16, 17 anos. Mas eu não gostava de genética. Aí eu falava, meu Deus, e Ah, agora? tamo no mesmo bonde, então. Que que eu vou fazer? Eu não gosto Continuo de. não gostando. Ah, eu também. Nossa, não gosto. Ai, perdão para as pessoas que trabalham. É um excelente trabalho, mas nunca me dei bem, sabe? E Sei. aí eu quase desanimei. Aí eu pensei em ir para literatura, uma coisa totalmente diferente. Sério, E aí eu nossa. pensei em cursar literatura, prestei vestibular, passei, só que eu falei assim, não, na hora que começar a estudar, talvez José de Alencar. Aí eu comecei a ler aqueles livros, falei assim, não, vou para biologia mesmo, que é o que eu quero, eu sempre gostei. Lembrei da Bianca criança, é tipo aquele desenho lá que o cara ele come o prato, acho que é no Ratatouille que ele come o prato assim, adulto, aí ele lembra dele Uhum. criança. Aí eu falei assim, não, eu lembrei Sim. da mini Bianca e falei, vou fazer biologia mesmo. E aí eu comecei o curso.
Cheguei numa cidade, nunca Legal. tinha saído fora de casa, 17 anos, uma criança praticamente. Era até. Nossa, entrou cedo Eu mesmo. entrei, eu era Nem menor, fez cursinho, nem nada? fiz cursinho. Aí isso é muito importante mencionar. Quando eu tinha 17 anos, eu tentei o cursinho da Unesp, 16, 17 anos. Porque a Unesp, ela tem um cursinho comunitário, que é da faculdade, que são os próprios alunos da faculdade que dão aula. Eu não sei se Uhum. na USP tem isso. Tem bastante, na verdade. É bem legal. E aí, na Unesp de Ilha Solteira tem, e eles trouxeram a filial para Andradina. A prefeitura de Andradina entrou num acordo com a Unesp, eles trouxeram o cursinho para cá. E aí eu Legal. participei da primeira turma do cursinho. Eu sou dinossauro no cursinho, que eu participei em 2013. Nossa. E Fundadora. fundadora, nossa. E aí eu fiz o cursinho, e foi o cursinho que me aproximou da Unesp, porque no cursinho eu retomei a minha ligação com a biologia, porque eu estudei melhor. Porque eu estudei em escola pública a minha vida inteira. E na escola pública, a gente sofre muito com a falta de professores, principalmente nos colegiais, de disciplinas como biologia, química e física. Igual, Você tinha, tipo, muita aula vaga, essas muita. coisas? Eu tinha também. Química, sim, química eu não tive nada praticamente. Eu fui ter química na faculdade. E física também. Não, eu fui aprender umas coisas muito básicas, assim, no cursinho, na verdade. Sim. Justamente por causa disso, assim, né? Tem essa curiosidade, né? Eu comecei a fazer cursinho pra aprender o que eu não aprendi na escola. Eu lembro claramente disso. Eu vou fazer pra quê? Eu nem queria fazer biologia. Pra você foi isso também, fazer cursinho? Foi expandir a mente? Você fala, meu, era tudo isso que eu não vi na escola? Sim, pra mim, primeiro cursinho era uma oportunidade de ter essas aulas que eu não tinha, igual você falou. Porque, assim, eu não tinha aula de química, eu não tinha quase nenhuma noção de química. Só que no cursinho eu sofria muito com química, com química e com física, porque eu não tinha base nenhuma. Então, as aulas de química e física, pra mim, era um sofrimento, porque eu não conseguia pensar do jeito que era proposto lá. Porque eu não tinha tido nem o básico. E isso é horrível, porque assim, o cursinho ele me ajudou muito, principalmente com a parte de biologia, me ajudou a me reconectar com o que eu sempre quis, mas o cursinho, ele é muito importante para você conseguir aprender essas coisas que você não vê na escola. Sim. Inclusive, o cursinho que me ajudou na faculdade, porque como eu não tive essas disciplinas na escola, o cursinho, ele me deu pelo menos aquele norte de como estudar, e às vezes eu pegava o material antigo do cursinho pra olhar coisas que eu tava vendo na faculdade. Se não tivesse esse cursinho, você acha que você estaria na universidade hoje? Eu acredito que não na Unesp. Eu teria optado por outra coisa, talvez, e talvez eu tivesse ficado um pouco mais perdida de qual profissão seguir. Eu acho que o cursinho ele Uhum. foi crucial para eu conseguir entender qual curso eu queria fazer, porque eu queria ser professora, mas talvez se eu não tivesse ido para a Unesp, por cursinho da Unesp, eu não saberia do que eu seria professora. Tipo, talvez eu começasse um curso, não gostasse. E me ajudou Uhum. nesse ponto de escolha mesmo. Agora, já dentro da universidade, eu imagino que entrar na universidade tenha sido uma grande mudança de vida pra você, né? Você mudou de cidade, né? Sim. E você também. Bom, é outro ambiente. Fora as matérias e tal, fora a parte que você aprendeu muita coisa, o que de importante você acha que você viveu na universidade que constrói a Bianca que você é hoje, assim? Eu acho que a universidade, ela foi crucial. Primeiro, porque eu fui a primeira. Outra coisa que até que liga o cursinho à minha trajetória na universidade. É que eu fui a primeira pessoa da minha família que entrou numa universidade. Nem em faculdade particular. Ninguém na minha família tinha feito faculdade. Eu fui a primeira pessoa que correu atrás de tudo, que fez os corres de prestar vestibular, de ir atrás de política de permanência pra ficar na universidade. Porque, querendo ou não, eu sou pobre, gente. Então, assim, como eu sou pobre, eu precisava me manter na faculdade. Então, tipo, eu tive que correr atrás de tudo isso. E eu acho que a universidade, ela teve todo esse. Ela foi crucial no meu amadurecimento. É uma analogia muito engraçada. Mas o que eu acho que eu posso fazer é que a universidade foi muito a viagem de Chihiro pra mim. Porque, Uhum. assim, não que meus pais se transformaram em porcos, mas mas tem todo um processo de amadurecimento. E a universidade foi isso. Desde aprender a cozinhar, desde aprender a me virar, porque eu nunca tinha pagado uma conta, nunca tinha feito nada. Desde aprender a abrir uma conta no banco, desde tudo.
E Legal. até eu era extremamente tímida antes de entrar na faculdade. Eu nem gravaria essa entrevista se fosse a Bianca que não tivesse entrado na universidade, porque eu era extremamente tímida. O que que fez você perder a timidez lá? Foi tipo participar de seminários ou de grupos, de festas? Ah, de festas. Ótimo. Mas eu acho que foi entrar nos centros acadêmicos da universidade. Porque, assim, uma coisa que eu sempre tinha muito era aquela coisa de querer mudar alguma coisa que eu não estava gostando. Então, e isso foi uma coisa que eu fui sentindo no curso. Tinha coisas que eu não gostava. E eu falava, nossa, podia ter tal evento. E podia ter tal coisa. E aí eu entrei no centro acadêmico, eu participei por 3 anos do centro acadêmico. Primeiro eu entrei como uma colaboradora para aprender, depois eu tomei a presidência. Não tomei, parece que eu fiz o impeachment da mulher, não fiz isso. E não foi golpe. foi, Tomei a presidência. foi uma campanha eleitoral. Só pra explicar pra quem não é da universidade, o centro acadêmico é como se fosse o grêmio de alunos, Isso, né? isso. Só pra Exatamente. passar. E aí eu Hum, entrei no centro acadêmico, como colaboradora, comecei aprendendo como que funcionava um centro acadêmico, estudei lá o estatuto, todas as coisas do curso, e aí nossa. aí eu falei assim, agora eu posso tentar a presidência, porque 1 ano parado, eu tentei a presidência, consegui, aí depois eu Ai, tentei, que da sim, hora. eu consegui, nossa, e depois eu fui vice-presidente, e uma coisa que é muito legal, que na minha gestão a gente trouxe um evento para a minha gestão, a gente criou um evento na biologia que tem até hoje, que é o Café com Evolução, lá Hum, na Unesp de Ilha Solteira. Tem esse evento que é o Café com Evolução, que ele existe até hoje. que é isso? É um dia que são 2 palestras, geralmente. Agora, o Café com Evolução, acho que ele tá sendo 3, 4 dias por conta da pandemia. Mas era um dia, uma tarde, geralmente de sábado, que tinha café e tinha 2 palestras que falavam sobre evolução de algum Pô, modo, trabalhos com tá ótimo. evolução, geralmente um pesquisador da área, e aí tinha essas 2 palestras e o cafezinho. Aí era o café com evolução. Tinha café ou coffee break? Tinha um coffee Tinha o break. coffee break. E ó, Ah, tá. não, nosso coffee break era muito legal. Tinha muita cenoura, muito café e Cenoura? tinha muita cenoura. Nossa, na época a cenoura era barato, né? Então aí dava pra fazer a opção vegetariana, vegana, pros carnívoros também. Isso é muito importante, mano. Eu não lembro quem, tinha um professor da ecologia que ele fez um. Ele viu um estudo que as pessoas estavam avaliando qual a melhor maneira de trazer pessoas para reuniões de laboratório. E aí, quais são os fatores principais que fazem elas estarem presentes? Ah, é o assunto, é o horário, a frequência. E um dos grandes fatores era, vai ter comida ou não? E aí no meu laboratório, Labtrop, quando a gente fazia reuniões, assim, cada um ficava responsável por trazer uma comidinha. Aí isso deu uma aumentada na frequência. Mas velho, a gente precisa mastigar alguma coisa enquanto fala, né? E tomar um café. Muito importante. Enfim. É muito bom mesmo. A comida. Não, eu vou no evento só se tiver comida. Brincadeira, eu vou nos que não tem também, porque eu preciso de certificado. Brincadeira. Não, é pelo conhecimento. Pela É. evolução, não é nem pelo café. Não é Tá. pela comida, é pelo conhecimento, gente. Conhecimento é prazeroso. Ô, tinha, na minha época, né? Na minha época, tinha um grupo de Facebook que se chamava Coffee Breaks USP. Não sei se existe ainda. Mas a galera falava, ó, tá tendo um coffee break aqui na Gel, não sei, né, tal horário. Aí a galera ia lá só pra rapelar a comida. Velho, Coffee Breaks USP. Ah, mas só muda o lugar, só. Na Unesp não tinha o grupo, mas no grupo do alojamento o pessoal mandava, ó, SIC. O SIC é o congresso da Unesp, que tem de apresentação de trabalhos. Falava, gente, coffee do SIC. O pessoal ia. É Sempre, isso, sempre. Não importa. é isso. E aí você participou do centro acadêmico e você considera que isso daí foi ótimo pra sua evolução como pessoa Eu e tal. acredito que sim, e organizar esses eventos, que foi o Café com Evolução, que a gente teve que criar um evento do papel, e também depois eu participei de um evento que eu fui presidente também da comissão organizadora de um outro evento, que é o ENCIV, que é o Encontro de Ciências da Unesp de Ilha Solteira. Eu não lembro a sigla direito, mas Uhum. eu peguei a presidência desse evento também, e aí organizar isso me ajudou muito. Nossa, isso é muito precioso, né, na universidade. Não é só Exatamente. aprender
o que tá nos livros, né, e as aulas. E uma coisa que eu sempre gostei muito, que pra mim era essencial, era divulgar meu trabalho. Apresentar o meu trabalho era muito importante pra mim. Desde quando eu trabalhei com anatomia no laboratório, eu trabalhei com peças anatômicas, tudo. E depois, quando eu comecei a trabalhar mesmo com os parasitas de peixe, aí tive que gravar vídeo também para evento, porque eles começaram a pedir vídeos nos eventos. Acho que desde 2019, mais ou menos, eles estão pedindo mais vídeos para os eventos. E aí eu comecei a ter que gravar, e aí eu acabei tendo que falar, acabar falando de uma linguagem mais acessível também, que é algo que o pessoal tem pedido bastante e que é necessário, porque querendo ou não, a ciência que eu faço, ela é paga com dinheiro público. E se eu não trouxer de volta para as pessoas o que eu estou produzindo lá, não tem sentido a minha ciência. Não, só um comentário, eu achei que foi primordial eu entrar em contato com a sua pesquisa. O primeiro passo foi ver a sua live, que você fez uma live de 1 hora, e na verdade você fez outro vídeo de 10 minutos falando do seu projeto, né? E cara, é uma coisa tão simples que todo pesquisador poderia fazer. Ó, grava numa câmera 10 minutos, mas não é 30 minutos, não é 40, não é 1 hora. 10 minutos de você explicando a sua pesquisa. E bota no YouTube, sabe? Acho que isso daí tem muitos, muitos ganhos. E um deles é você ser mais citado. As pessoas, por exemplo, que atualizam o Wikipédia. A Wikipédia, quando você atualiza a Wikipédia com um assunto que você manja, isso aumenta o número de vezes que você é citado, sabe? Isso daí eu já vi um estudo que fala sobre isso, assim. Então, divulgar a ciência não é só, né, entre aspas, é uma obrigação que você tem, uma vez que você tá pegando dinheiro público, mas também tem muitos benefícios para sua carreira, sabe? Então, é isso, velho. Façam isso. Bianca aí tá de parabéns. Obrigado, Bianca. É isso. Obrigada. Mas é importante, porque, tipo assim, eu sempre tive muito orgulho da pesquisa que eu desenvolvia. Porque era uma coisa que era minha, que eu tava fazendo e que eu queria, que eu me identificava e que eu me esforçava e que eu falava, gente, olha o que eu estou fazendo, por favor, olha esse trabalho, olha esse animal, igual Uhum. agora que eu trabalho com os parasitas. Olha esse parasita, olha o que ele faz. Ele tá ali, você não tá vendo ele. E, tipo, isso que era o que me dava aquele gás, assim, pra continuar. Dá pra ver na sua voz, quando você mandou um áudio pra gente, de quão empolgada você fica ao falar sobre isso, assim. É visível. Da onde que veio essa sua paixão pelo Parasitas? Então, entra na minha relação com a universidade, porque quando eu entrei, eu queria ser professora, eu nem ia puxar o bacharel, na verdade, eu nem ia pra área de pesquisa, eu ia só ser professora mesmo, não só ser professora, porque pra mim é uma das melhores profissões que existe, que eu sempre quis ser. Mas Uhum. meu primeiro estágio foi com educação. Eu fiz um projeto numa escola, trabalhei uns 4 meses. Só que aí eu não estava gostando muito, eu acabei não me identificando muito com a escola, eu não sei. E aí eu pensei assim, vou no laboratório de anatomia, porque era a única disciplina que eu tinha com animal no começo da faculdade. E aí eu fiquei 3 anos no laboratório de anatomia, montava as peças, preparava a peça para aula, dava monitoria, eu era monitora de anatomia, eu dei todas as monitorias que era possível lá, eu me inscrevia e tentava e fiz. E aí depois eu comecei a não me encontrar mais no laboratório de anatomia. Eu comecei a pensar, nossa, parece que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui e eu não me interesso mais. Não que eu sabia tudo, mas eu não me interessava mais por aprender. E isso acabou me desestimulando. E aí eu tinha um amigo que ele falou assim, vamos trabalhar com fungo? Fui ficar um semestre lá com fungos. Não gostei, não é pra mim. E eu não me identificava com plantas de forma alguma. Então eu sabia que pra área de botânica eu não iria. E nem pra genética, porque eu também não me identificava. Eu falei, caramba, eu gosto do quê? Meu Deus do céu, tô perdida agora. E aí você fica naquele dilema, meu Deus, eu gosto do curso, mas eu não sei o que eu quero. E aí começou as aulas de ecologia, e era meu orientador que dava a disciplina. E na primeira aula dele eu fiquei encantada com a ecologia. Falei, meu Deus, essa era a disciplina que eu queria, que eu aguardava, e ele mostrava os estudos ecológicos e eu falava, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu tô encantada, eu fiquei encantada mesmo. E aí eu comecei a ir no laboratório, perguntei pra ele se ele aceitava estagiária, e aí eu comecei. Meu primeiro trabalho foi com parasita de piranha, que são as salmos maculatos. E Uhum. aí eu trabalhei com parasitas de piranha 1 ano. E aí eu me apaixonei pelos parasitas. E, tipo, acho que foi um duplo apaixonamento. Porque eu comecei a ver os estudos ecológicos, comecei a gostar tanto, ver como era feito, como era pensado. As teorias ecológicas eram o que
era o que me animava de ir para a faculdade quando eu estava muito cansada. E aí a minha co-orientadora, ela mandava os artigos, ela falava, olha, acho que você pode gostar disso. E aí eu comecei realmente a gostar, e aí eu estudava assim por conta, né, fazia os resumos tudo dos artigos, e eu mandava áudio pra ela, ai que vergonha alheia, mandava um áudio pra, nossa, Lídia, eu descobri isso, tem um parasita que ele, eu lembro do artigo de sumidoras até hoje, porque ele é o artigo que eu lembro que eu falei, Lid, eles pegam os metais pesados, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tipo, eles explodiam a minha cabeça. E eu mandava os áudios assim que eu ficava assim, eu falava, meu Deus, como que pode? E aí eu me encontrei, porque assim, eu sempre me senti muito deslocada com tudo. Tipo, na vida eu me sentia muito deslocada. Eu nunca conseguia me encaixar muito bem em nada. Eu sempre tinha aquele sentimento de não pertencimento. E aí, quando eu vi os parasitas e eu vi uma área da ciência que não era muita gente que se interessava, não são muitos pesquisadores que trabalham com parasita de peixe. E eu vi uma área que as pessoas não tinham aquele olhar que às vezes eles têm para fofofauna, por exemplo, Uhum. acabou me despertando esse interesse pelos parasitas. E eu falei, olha ali, tem um grupo que é tão deslocado quanto eu. E aí foi assim que eu fui percebendo que eu gostava e que eram os estudos que eu achava mais legal, assim, e que até hoje é o que eu fiz 3 iniciações científicas com parasitas, fiz meu mestrado com parasitas e agora eu tô indo pro doutorado com parasitas, tipo, de tanto que eu acho, Demais. não, os ecólogos às vezes eles não têm aquela sensibilidade pros parasitas, não são todos, claro, mas alguns eles Sim. estão, mas gente, também a gente tem que pensar assim, que a gente tem uma quantidade limitada de recursos, é muita coisa a ser estudado, o Brasil é um país extremamente diverso, então não dá para ter atenção a tudo, a todas as relações ecológicas do ambiente. E aí os parasitas eles acabam sofrendo com isso, eles se tornam grupos renegados. Então, eu acho que o meu interesse pelos parasitas foi isso, encontrar um grupo que eu via esse deslocamento igual eu me sentia. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto dos parasitas e por isso que eles me encantam tanto. Por eles não serem vistos, por eles ficarem de canto, por eles terem estratégias evolutivas maravilhosas, que é o que me faz gostar tanto dos parasitas. Você falou que você se identifica com os parasitas por eles não serem vistos. Como isso se relaciona a Bianca no lado social dela, no lado pessoal dela? Você se sente não vista de alguma forma? É muito estranho, porque, assim, porque eu não entendo como o não pertencimento ele surge. Você se sentir tão diferente e tão não pertencente a algo. E, inclusive, é tema de terapia. Ah, primeiro que, assim, eu sou uma pesquisadora negra. Isso já é uma coisa que não se encontra muito. Quando eu entrei na universidade, tinha eu e mais 2 pessoas negras na minha turma. Então, o curso de biologia também não é um curso que tem muitas pessoas negras. Ainda solteira agora aumentou ao longo dos anos, mas ainda falta muito. Eu acho que também uma coisa que é muito complicada é a falta de representatividade. Agora tem, claro, mas pelo menos quando você cresce como uma jovem negra na década de 2000, não tinha muito uma representatividade muito forte. Você não se via em filme de Disney, você não se via em série, não se via praticamente em lugar nenhum. Ou quando se via, via como pessoas que estão em funções como empregada, ou como motorista. Nunca é uma representatividade da pessoa sendo a pesquisadora, a advogada, ou médico, ou engenheiro. É sempre assim. E também é muito complicado isso, porque esse meu não pertencimento, eu não entendia que tinha muito a ver com a questão racial até entrar na faculdade. Porque aí eu comecei a estudar as questões raciais, e aí eu comecei a perceber por que que eu me sentia tão deslocada, mas porque eu não me via como uma pessoa bonita, como eu não me via como uma pessoa interessante. E isso tem muito a ver, assim, com a falta de representatividade, com a forma como as pessoas negras elas são representadas. E aí você acha que na universidade você teve melhor essa ciência de quem é você, você como uma mulher negra e o seu papel dentro dessa profissão? Eu acredito que sim. A universidade ela é muito importante para que as pessoas negras não retintas se entendam como negro. A gente fica nesse dilema, pelo menos de. Eu não sou uma pessoa branca, mas eu também não tenho uma pele retinta. Então eu acho que a universidade ela entra muito nisso
para a pessoa se entender o que ela é. E também para ela entender a importância dela lutar pelos direitos dela como um todo, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não entendia como. E a universidade ela foi crucial para eu entender, porque ela me deu acesso aos grupos, porque na Unesp de Ilha Solteira tem os grupos raciais e tem os grupos de gênero e sexualidade. Então a universidade ela ajuda muito nisso também. Bom, é muito bom ter esse papo com você, mas a gente tá chegando no fim. O nosso tempo tá acabando. E eu queria terminar com aquela pergunta que eu sempre faço nas perguntas bônus. Tá pronta? Bianca Miguel, se você fosse escrever uma mensagem para o disco de ouro para ficar marcado pela eternidade, qual seria a mensagem da Bianca hoje? Tem uma frase, não é uma frase minha, mas eu vou falar a mensagem por detrás dela, que eu até salvei aqui no celular, que é do Carl Sagan. Que ela fala que, ó, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Eu gosto muito dessa frase, porque eu relaciono muito ela aos parasitas, principalmente, e para quem se sente um pouco deslocado e se sente um pouco perdido. Para quem tá perdido, às vezes é normal você se sentir perdido, é muita coisa acontecendo. A vida adulta é um caos. Na verdade, dá vontade de gritar às vezes e largar tudo. Mas são estados passageiros. Então, nem sempre você vai estar por debaixo, sofrendo. Os momentos alegres vêm, assim como em tudo, no projeto de pesquisa, na vida, em tudo. E eu me encontrei com os parasitas, então eu acho que isso que foi muito legal, porque tinha algo ali que eu não tinha percebido e que era algo incrível que eu não estava esperando descobrir. Então eu acho que essa frase, ela me traz muito como que eu descobri os parasitas, algo que estava ali, tão pequeno, que eu não conseguia nem ver, e quando eu descobri foi algo incrível. Ah, que lindo! Senhoras e senhores, essa foi Bianca Miguel. Espero que tenham gostado. Eu gostei, adorei conversar com você, Bianca. Principalmente, eu achei muito legal ver essa história como essa coisa de se sentir perdido às vezes faz bem pra gente descobrir coisas novas e coisas e lugares que ninguém procurariam. Acho isso muito, muito lindo. Ai, Lucas, perder-se é encontrar-se também. Eita! Quer mudar essa frase pra botar no disco de ouro? Eu acho que quem falou foi Clarice Lispector, eu acho. Ó. Então, eu vi uma frase sobre isso esses dias, que é do Nibrizante, que é um poeta aqui de periferia, que ele fala: mais vale uma pessoa perdida em busca de si do que uma multidão que se acha. Entendeu? No duplo sentido do se acha? Nossa, maravilhoso. É isso. Obrigado, Bianca. Eu que agradeço. E eu queria agradecer a todos vocês que nos ouviram. Se vocês gostam do Alociência e querem que a gente continue fazendo assim conteúdos como esse, dá um salve pra gente, manda e-mail no contato@alociencia.com.br e siga a gente em todas as redes sociais, @alociência. E se você quiser ser um apoiador, uma apoiadora tal como a Bianca, entra lá no apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência ou manda um pix aí pra gente agora no mesmo e-mail que eu falei agora, contato@alociência.com.br, beleza? Até o próximo episódio bônus ou quando tivermos mais fichas. Beijos! Manda seu beijo, Bianca. Ah, beijo! Esqueci! Beijo, gente! Mais educada! Esse vídeo não vai aparecer, né? Não, é por áudio, claro. Claro que não vai aparecer, mas... Mas assim, né? As pessoas vão ter acesso a isso porque eu estou num estado deplorável, então assim... Não vai, relaxa.